Amém, amados? Bom dia, paz. Graças a Deus que nos dá a vitória, né? O Senhor é Deus que podemos confiar nele, Ele é fiel. Antes da ministração aqui, eu gostaria de mostrar para os irmãos um pouco, nós vamos mostrar um pequeno vídeo falando sobre o almoço das nossas crianças moçambicanas. Nós temos feito um trabalho em Moçambique, tanto no Natal quanto nessa época agora, que é 1º de junho, é o Dia das Crianças na África, né? Especialmente Moçambique. Dia 1º de junho é um dia muito especial em todo o país, onde é celebrado o Dia das Crianças, né? E nós temos aproveitado essas oportunidades para ministrar o amor de Deus na vida daquelas crianças que estão em igrejas onde nós plantamos em lugares isolados como Metsemane, Chibuto, Muzui, Marunhane, Maconguele e muitos lugares assim isolados. Alguns lugares que se tem que andar o dia todo para chegar lá, depois são horas andando a pé, 20 quilômetros às vezes num banco de areia, né? Para chegar, por exemplo, em Metsemane. E nós vamos mostrar esse vídeo, né? E depois eu queria dizer o seguinte: nós estamos na reta final, porque essa semana nós precisamos enviar o recurso para a compra dos alimentos e organizar também a chegada dos obreiros nas localidades. É um desafio, porque precisamos, por causa da logística, tem que ser feito com antecedência, para os irmãos chegarem lá, para organizarem tudo, né? Em lugar que não tem eletricidade, não tem telefone, é um desafio, né? E o Guilherme vai colocar o vídeo ali para a gente poder ver aqui. Estamos iniciando os trabalhos e preparativos para a programação que iremos realizar no Dia das Crianças, que é comemorado em Moçambique no dia 1º de junho. Vamos realizar evangelismo e discipulado com gincanas e atividades esportivas em várias localidades das aldeias isoladas no interior do país. Também queremos servir um lanche e, em algumas localidades, um almoço para essas crianças que fazem uma única refeição por dia e nunca comem carne ou algum outro tipo de proteína. Precisamos de recursos financeiros para viabilizar o almoço das nossas crianças tão queridas. Precisamos muito das suas orações, do seu apoio e também da sua contribuição. Nos ajude compartilhando com os amigos, pois isso será de grande bênção. Dia da Criança não se trata apenas de uma comemoração, mas sim de uma reflexão e estímulo à proteção infantil local. Em Moçambique é uma festa, uma data muito importante nas comunidades. Esse evento nos chama a atenção para a realidade de crianças africanas serem vítimas de violência, exploração e abuso diariamente. A missão Conectar Povos Não Alcançados não é uma instituição, nem mesmo uma organização. Nós somos um organismo, corpo de Cristo, atuando e fazendo Cristo conhecido nos povos não alcançados. E uma das coisas que está no nosso coração é adotar as crianças das nações. Em Moçambique nós estamos evangelizando, discipulando as crianças, trabalhando na prevenção ao abuso de crianças e ao mesmo tempo queremos traduzir o amor do nosso Pai que está no céu para essas crianças, através de gestos, de atitudes, como o almoço no Dia das Crianças em 1º de junho. Quando nós dizemos nossas crianças moçambicanas, é porque nós as vemos como família. Nós somos a família de Deus e estas crianças têm aceitado Jesus, estão sendo discipuladas, ensinadas a obedecer a palavra de Deus, a andar com Jesus, e eles estão servindo o Senhor, louvando a Deus com muita alegria. Em alguns momentos, em Metsemane, por exemplo, as crianças têm louvado a Deus de levantar poeira no chão. Mesmo no meio das dificuldades, das suas maiores dificuldades, da fome, dos problemas sociais, eles têm conhecido um Deus que ama a vida delas. Eu quero convidar você a ir conosco através das suas orações, da sua oferta de amor, para viabilizar esse momento tão especial para crianças tão preciosas. Muito obrigado por ir conosco, por fazer parte desta missão aos povos não alcançados.
Amém. Tem sido assim uma alegria muito grande trabalhar com comunidades como essa em Moçambique, né? A gente tem trabalhado também com as comunidades indígenas no Brasil e sempre estamos focando nessa nova geração. Ontem eu tive uma reunião muito importante com alguns irmãos do Paraguai, há uma porta aberta para a gente trabalhar no Paraguai. O pastor Tiago, que é amigo nosso, ele é estudante de medicina, está se formando esse ano, mas ele já era fonoaudiólogo, né, ele e a esposa, e há um grupo grande de estudantes de medicinas no Paraguai que são servos de Deus e que querem se envolver com a missão. Então, nós estamos dando início a um projeto de treinamento de jovens que vão estar apoiando a missão em várias áreas, né? E esse ano ainda vou ao Paraguai para a gente estar alinhando algumas coisas, mas lá eles estão dando início a um trabalho também com crianças numa região de assentamento, onde muitas crianças precisam ser abençoadas, cuidadas, né? A necessidade de adotar as crianças é muito grande em todo lugar. É um clamor mesmo no nosso coração, né? De cada vez mais poder atender mais crianças, ir mais longe, abençoando essas crianças. Algumas coisas desses dias tocou muito meu coração, né? Nós estamos acompanhando vários irmãos, amigos nossos, no Rio Grande do Sul, pastores, meus amigos. O quarto que eu tenho lá no Rio Grande do Sul foi inundado. A cama que eu durmo foi ao teto, né? Acabou o meu quarto lá, né? Eu falo meu porque é meu mesmo, é meu quarto na casa do meu amigo, né? E foi uma coisa tão interessante, duas coisas me tocou muito esses dias, aqui o pastor Júlio estava falando aqui sobre a questão do sacrifício, né? E o pastor, onde eu fico hospedado na casa dele, as coisas dele ainda estavam boiando, né? E na primeira noite que ele estava abrigado na casa de alguém, ele enviou uma oferta. E eu não entendi. Ele tinha acabado de me falar que a casa dele tinha sido inundada, o quarto onde eu durmo estava cheio de água. E ele disse para mim, essa oferta é para o almoço das crianças lá em Moçambique. Ele não pensou duas vezes. E uma irmã que eu conheço também, ela com o esposo, a família, ela tem 2 crianças. A igreja foi inundada até o teto. A maioria das famílias da igreja perderam tudo. E essa irmã perdeu tudo. E eles tiveram que sair da região que eles estavam, de São Leopoldo, ir para o interior, para a casa de alguém. E lá no interior, abrigado na casa da família, ela me mandou essa mensagem aqui, dizendo: em meio às dificuldades, não podemos parar de ajudar na obra para ganhar almas para o Senhor. Deus é maravilhoso e vai prover tudo o que precisamos. E mandou uma oferta para ajudar no almoço das crianças em Moçambique. São situações que é difícil para a gente entender, porque é mais fácil entender que eu não posso fazer. Aí a pergunta é, será que não podemos ou não queremos fazer? Então esse é um desafio para todos nós entendermos isso. E não é o almoço, não é a comida, é muito mais do que isso. É uma oportunidade para a gente ministrar Jesus na vida de crianças que estão conhecendo o Evangelho. Eu já vou entrar aqui na palavra, né? Mas eu estive em um dos lugares que foi mostrado aqui, onde as crianças estavam cantando debaixo do pé de manga, é o Chibuto. Até vou pedir o Guilherme para colocar umas fotos para vocês verem. Eu cheguei no Chibuto há 5 anos atrás e nós fomos para a casa do papá Lucas, que é meu amigo, hoje está com 80 e poucos anos de idade, e nós plantamos a casa no Chibuto, na casa do Lucas e sua família. O Evangelho entrou na casa dele naquele dia pela primeira vez, e a igreja nasceu ali debaixo de uma árvore. Depois fizemos um lugar lá de folha de zinco, chapa de zinco, para os irmãos reunirem. E há 5 anos atrás, no dia 9 de outubro, o Azaf, meu neto menor, estava nascendo no Peru e eu estava morrendo na casa do Lucas. Eu tive uma intoxicação por antibióticos no caminho que eu estava indo para chegar na casa dele. Faltavam 5 quilômetros de caminhada para chegar lá.
e aí eu passei mal, e eu liguei para uma enfermeira que a gente conhece e perguntei, expliquei o que estava acontecendo. Ela disse: olha, você está tendo uma intoxicação pelo antibiótico que você está usando. Você precisa tomar o antialérgico em 5 minutos, mas eu não tinha levado o antialérgico. E eu disse para ela: eu não tenho antialérgico. Ela falou: olha, o lugar mais perto de onde você está aí são 2 horas de caminhada. Manda um dos obreiros ir atrás desse remédio, mas Moçambique não vende antialérgico para remédio, porque eles não tomam medicação assim. É só para poeira. E aí não ia encontrar mesmo. Então ela me disse: olha, então eu vou ser bem claro com você, você pode morrer hoje, ela disse. Isso pode te matar. Se a respiração parar, se não fizer traqueostomia, furar aqui, você não vai respirar. E eu já estava tendo dificuldade para respirar, estava muito difícil. O sol muito quente, o corpo todo, coçava o corpo todo. E aí ela disse: você vai para onde você está indo, joga água fria no corpo, não dorme de jeito nenhum, fala para as pessoas não te deixar dormir, se você dormir pode ser fatal. E aí foi a primeira experiência que eu tive de estar numa situação onde eu vi nitidamente o perigo à minha frente. E os irmãos já estavam lá esperando, as pessoas, tinham 3 pais de santo esperando lá debaixo da mangueira para ouvir a palavra de Deus. E o missionário estava lá, num quarto, deitado numa cama, e eu estava muito mal. Joguei água no corpo, não consegui nem vestir roupa, rolei numa toalha, fui para um quarto, e eu falei para um pastor moçambicano, que é o que traduz sempre para mim, eu disse: vamos orar. E começamos a orar. E quando terminou aquela oração, eu estava curado. Aí eu saí dali, fui para debaixo do pé de manga e fomos ministrar a palavra de Deus. E Deus foi tremendo, porque naquele dia, se eu tivesse tomado o remédio, eles iam dizer: foi o remédio. Se eu morresse, eles iam dizer: esse Deus mata os missionários. Então ninguém ia querer esse Deus. E naquele dia, nada disso aconteceu. Deus nos deu vitória. Eu estou contando isso porque, não sei se dá para rodar a foto aí, pode colocar. A semana passada, domingo passado, nós realizamos o primeiro batismo no Chibuto. Esse é o Lucas, e essa é a foto de muitos irmãos. Veio muita gente para o batismo, e foram batizadas 22 pessoas domingo passado. Aqui, esse é o local de reunião. Que nós construímos aí, é pequeno. Aí nessa igreja, irmãos, tem mais de 60 crianças. É muita criança. E é um dos lugares onde vamos fazer o almoço, né, do Dia das Crianças. E eles ficaram tão impactados com o batismo, porque a família se reuniu e fizeram festa por 3 dias. Foram 3 dias de festa no Chibuto, pelo batismo de 22 pessoas, incluindo o papá Lucas, e ele criou coragem porque ele teve muito medo, porque há crocodilos lá. E aí eu não sei, mas Deus trabalhou na situação que todos se batizaram, graças a Deus ninguém correu perigo, né? Isso me alegra e está dentro também do que eu quero compartilhar, porque Deus colocou no meu coração algo para compartilhar. Nós não temos muito tempo, eu vou fazer uma introdução aqui. E em João capítulo 15, o Evangelho de João capítulo 15, esse é um capítulo muito, muito importante aqui. Jesus está falando para os seus discípulos poucas horas antes dele ser levantado na cruz. Poucas horas mais tarde, ou algumas horas mais tarde, ele finalmente é levantado na cruz. E esses foram os últimos momentos, né, com os discípulos, de ensinamento, foram momentos de oração com eles, né? E Jesus fala aos seus discípulos aqui, ele começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos
pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica, e a palavra de Jesus, ela tem esse efeito purificador. E ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. E agora mais à frente, no versículo... Esqueci de pegar o óculos hoje. Não funciona. Não funciona, né? Ah, tá. Não, mas aqui dá para ler. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Esse texto é muito chave, nós precisamos entender a palavra, o ensinamento de Jesus. E Jesus está falando aqui, ensinando os seus discípulos sobre dar frutos, ou dar fruto. De fato, esse é o maior desafio que nós, como discípulos de Jesus, como servos de Deus, temos, que é frutificar. E Jesus fala: se vocês estiverem em mim, vocês vão produzir frutos. Esse versículo, inclusive o versículo que nós, ultimamente aqui, o último versículo, 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e nomeei para que vocês deem frutos. E ele diz: e o vosso fruto permaneça. Não é apenas dar fruto, mas é frutos que vão permanecer para a eternidade. Deus quer nos levantar como igreja para produzir esse tipo de fruto que vai permanecer pelas gerações. Não uma história passageira, mas algo que vai marcar uma geração, que vai marcar uma família, que vai marcar a vida de pessoas. E para isso, nós não podemos e não vamos produzir frutos da nossa carne, não vamos produzir frutos da nossa mente. Não é fazendo ou vivendo um ativismo na obra de Deus, não é fazendo um monte de programas ou muitas coisas que nós vamos produzir frutos, mas nós vamos produzir frutos quando nós permanecermos em Jesus. Permanecer significa estar em Jesus e ficar lá, e não sair dele, estar numa dependência total de Jesus Cristo. De maneira que eu reconheço que eu não vou fazer absolutamente nada se eu não estiver em Cristo. Ele dá aqui o exemplo de uma videira, onde os ramos precisam estar enxertados ou ligados à videira, e se esses ramos estão conectados à videira, vão produzir frutos. Se eles não estiverem na videira, não vão dar frutos. E Jesus diz aqui nesse texto: nisto é glorificado o vosso Pai que está no céu, em que vocês deem muitos frutos. Porque se eu não der frutos, eu não estou glorificando o meu Pai que está no céu. O que glorifica o meu Pai que está no céu é eu estar produzindo frutos. E o fruto, eu até preguei em Moçambique, na última etapa em Moçambique sobre isso, né? E eu estava numa comunidade chamada Marunhane, e em Moçambique a gente precisa usar alguns exemplos da natureza, assim, para explicar para eles entenderem claramente, né, com tradução e tudo mais, para ninguém, a maioria tem uma cultura auditiva, eles não leem, não escrevem, mas aprendem muito bem pelo que estão ouvindo, então as comparações são muito importantes. Então, eu estava lá naquela comunidade e havia um pé de manga lá, cheio de frutos, e eu perguntei para eles, vocês já viram aquele pé de manga chupando manga?
E eles olharam para o pé de manga e disseram, não, nunca vimos. Pois é, você precisa produzir frutos e os frutos não é para você. Esse é o detalhe. Produzimos frutos para abençoar as pessoas. Quem vai se beneficiar do fruto são as pessoas. E o nome do nosso Pai será glorificado. Então, dar frutos não é a respeito de bênção pessoal, mas é a respeito de sermos uma bênção da comunidade, de sermos uma bênção projetada na vida das pessoas, de maneira que as pessoas vão chegar até nós e vão encontrar fruto, e vão se alimentar, e vão encontrar Jesus na nossa vida. E eles vão conhecer quem é Jesus. Para isso acontecer, nós precisamos permanecer em Jesus. Então é bom entendermos, vou voltar novamente ao versículo que nós lemos, o versículo 16, e vou ler novamente. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Essa frase aqui é chave nesse versículo. Para que tudo que pedides em meu nome, o Pai vos conceda. Tem outra parte que ele diz, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, versículo 7 do capítulo 15, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, o segredo aqui é estar em Jesus e a sua palavra estar em nós. Se vocês estiverem em mim, ele está dizendo, e as minhas palavras estiverem em vocês, assim pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui, a conexão lógica entre essas duas partes do versículo é muito importante, precisamos entender aqui. Porque, basicamente, se a gente for resumir o que Jesus está dizendo nesse versículo, a gente pode resumir aqui numa frase. Eu dei a vocês uma missão frutífera para que as suas orações sejam respondidas. Em outras palavras, para que a minha oração seja respondida, eu preciso dar frutos. Porque se eu não der fruto, a oração não é respondida. Isso que Jesus está dizendo. Ele falou assim, eu dei a vocês, eu estou dando a vocês. Ele fala, eu chamei vocês, eu coloquei, eu dei a vocês, coloquei em vocês a minha palavra. Ele diz, eu escolhi vocês, dei um nome, eu nomeei vocês, dei uma missão a vocês, para vocês darem fruto e fruto que permaneça, a fim de que, esse a fim de que aqui é a conexão. Quer dizer o quê? A fim de quê? Para o fim, seja como você quiser colocar, o resultado disso é que a sua oração vai ser respondida. Em outras palavras, se eu viver uma vida infrutífera, eu não vou ter resposta para as minhas orações. Se eu buscar a Deus apenas para os meus próprios interesses, as minhas orações não serão respondidas. Mas isso está lá em Tiago. Tiago diz assim, vocês não recebem porque vocês não estão pedindo. Aí Tiago fala assim, até pedir vocês pedem, mas vocês pedem mal porque vocês estão pedindo para gastar nos seus próprios prazeres. Em outras palavras, aquilo que eu peço para gastar nos meus próprios prazeres ou interesses pessoais não é objeto de resposta de Deus. Porque Deus não existe por causa dos meus próprios interesses. Eu preciso fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Eu preciso cumprir a vontade dEle. Porque se eu estiver em Cristo, que está no Pai, eu vou dar frutos, eu vou glorificar o meu Pai que está no céu, e eu vou ser abençoado na terra. Então, a bênção de Deus sobre as nossas vidas tem a ver com a frutificação. Precisamos dar frutos. É muito simples esse texto. É muito claro também, não é verdade? Eu estava ministrando sobre isso em Moçambique, lá a gente tem uma maneira de ministrar com o pessoal. Quando termina a ministração, eu me assento e eu digo para eles, gostaria agora de ouvir vocês. Eu quero saber aonde essa palavra está te levando hoje. Lá tem um cântico que a gente canta assim, olha como Deus é maravilhoso. Eu estava lá no meu pecado, na feitiçaria, na incredulidade, e o Senhor me alcançou e agora eu estou aqui, estou indo para o céu. E aí a gente faz a coreografia, nós andamos, eu estava lá, agora eu estou aqui. Então eu disse, você estava lá,
E agora, hoje, para onde essa palavra está te levando? O que você aprendeu aqui, em outras palavras? E eu estava falando justamente sobre orar pelas pessoas e não orar por si mesmo. Eu disse para eles, toda vez que você concentra a sua energia, o seu tempo orando pelos seus próprios problemas, você está perdendo o seu tempo. Melhor você orar pelo seu irmão, porque enquanto você ora pelas pessoas, Deus vai cuidar do seu problema. E aí uma irmã se levantou e ela disse assim, eu mesmo, quando eu vou orar sobre os meus problemas, ela disse, eu falo 3 palavras, eu já estou derramando lágrimas. Mas quando eu vou orar pela irmã Maria, a irmã Maria era amiga dela que estava do lado dela. Quando eu vou orar aqui pela minha irmã Maria, eu até faço uma força muito grande, mas eu não consigo derramar uma única lágrima. E ela disse, eu me arrependo do meu pecado. Eu quero parar de chorar por mim mesmo e começar a chorar pelos problemas dos meus irmãos. Porque enquanto nós estamos chorando pelas pessoas, Deus vai cuidar do seu problema. Já faz alguns anos, irmãos, que o Senhor tem me despertado para orar pela madrugada. O Senhor me acorda sempre ali 3 da manhã para ir para a oração. Eu não estou orando pela minha família às 3 da manhã, não estou orando por mim, pelos meus problemas, eu estou orando por pessoas. E desde que isso começou a acontecer, o Senhor começou a colocar no meu coração, porque Deus nos desperta para orar por um propósito. Ou é para a gente estar na mesa de comunhão com Ele, ou é para a gente orar por alguém que eu conheço, um irmão, uma irmã, um amigo, ou por pessoas que eu nem conheço. E Deus vai me despertar a orar por aquela nação, por aquele povo, por aquela pessoa. Às vezes é apenas para me aquietar na presença de Deus e apenas ouvir Deus. Aliás, eu passo mais tempo quieto para ouvir Deus do que falando qualquer coisa. Mas várias vezes tem acontecido em que eu vou orar e o Senhor me faz lembrar de algumas pessoas. Essa semana passada, eu me lembrei de um irmão, até eu vou estar mês que vem com a minha esposa lá no Maranhão, em São Luís, né? Na igreja desse irmão. E já tinha tempo que eu não falava com ele, e eu estava lá orando e gravei um áudio, uma oração, e mandei para ele, orando por ele e pela família. Quando foi no outro dia, ele me mandou uma mensagem dizendo assim, irmão, eu estou mandando essa mensagem para te agradecer por aquela oração, porque desde 2 dias atrás, o meu filho, de 16 anos, ele estava com uma infecção muito forte, uma febre que não cortava, os médicos não descobriram o que era, e hoje pela manhã o meu filho amanheceu curado. E tinha um negócio nosso que estava emperrado desde junho de 2023, hoje pela manhã foi desbloqueado. E eu tinha ontem perdido um negócio muito sério para minha família, algo que ia mudar muita coisa para a gente, estávamos muito tristes, só que hoje nós fizemos um negócio que foi 1000 vezes melhor do que aquele que eu perdi. Sabe o que é isso, irmãos? Deus quer nos levar a ser o amém na vida das pessoas. Eu talvez não sei qual é o problema. Aí foi tão interessante, é tão interessante como essas coisas acontecem, sabe? Que eu mandei uma oração, uma mensagem gravada para um irmão lá do Rio de Janeiro. E ele mandou uma mensagem no dia seguinte, ele disse, justamente hoje, era um dia chave na minha vida, muito obrigado por orar por minha família. Sabe, coisas acontecendo assim, porque se você decide que vai orar por pessoas, Deus vai começar a te fazer frutificar. Então isso aqui não é uma questão de apenas ouvir uma palavra, mas é de uma decisão que nós temos que tomar. Nós precisamos tomar uma decisão diante de Deus. Eu não sei que hora que Deus vai te levar a orar, mas nós precisamos pôr isso em prática, começar a orar pelas pessoas, orar por pessoas. Eu tenho pessoas que oram por mim diariamente. A irmã Laura, lá no Rio Grande do Sul, outras irmãs, a irmã Vera, né? São irmãs preciosas. A irmã Laura completou 92 anos agora. No dia 17 de maio, eu estaria chegando no Rio Grande do Sul, no dia 18 eu ia tomar café com a irmã Laura. A irmã Laura, aí veio a inundação. Então não pude chegar ao Rio Grande do Sul, os voos estão todos cancelados, né? Na realidade. Mas a irmã Laura
Quando ela completou 81 anos de idade, eu estava, em maio do ano passado, justamente nessa época do ano passado, eu estava ministrando no Sul, 91, desculpa, não foi 81? 91. Quando ela fez 91, né? Aí eu tinha comido um bolo com ela, tomado café. A irmã Laura, ela ora 3 horas por dia por nós. 1 hora de manhã, 1 meio-dia e 1 tarde. Já tem quase 1000 dias que ela está orando 3 horas por dia, com 92 anos de idade. E quando ela fez 91, que eu estive na casa dela, 2 dias depois, ela teve uma crise de saúde muito forte, foi levada para o hospital. A filha dela me ligou chorando e disse: minha mãe tá para ir para a UTI, eles querem entubar ela porque o pulmão dela está com 60% tomado. E aí eu pedi para ela colocar o telefone no ouvido da irmã Laura, e eu disse: irmã Laura, não está na hora da senhora partir. As suas orações estão sendo requisitadas no mundo espiritual, na missão aos povos não alcançados. Seja curada agora. No dia seguinte, a irmã Laura estava em casa de alta. E está orando e continua orando. Ela está até visitando família agora. E interessante que agora na inundação, né, nessa situação toda, a casa da irmã Laura é a casa mais vulnerável que eu já entrei. Uma casa de madeira, uma casa muito simples. Quando venta, a gente fica preocupado. A irmã Laura, lá no sul, costuma dar uns ventos fortes. A gente sempre lembra a irmã Laura, casa da irmã Laura. Veio toda essa situação, a água nem passou perto da casa da irmã Laura, graças a Deus. Ela está lá servindo o Senhor. Deus, irmãos, Ele está definindo a história da nossa vida. Preste atenção nisso. A história da minha vida, a história da sua vida é definida pelo tipo de fruto que você é capaz de produzir em Deus. Ou seja, a história da sua vida precisa ser marcada por uma vida que deu frutos, que foi bênção na vida das pessoas. Deus quer nos levar a ser árvore frutífera plantada junto a ribeiros de água, como diz o Salmo. Dar frutos. Precisamos dar frutos. E a oração é um instrumento de Deus em todos os sentidos. Eu sempre falo que não tem como fazer missão sem oração. A missão começa e termina na oração. Todos os lugares que eu tenho ido, eu nunca vou a lugar nenhum sem primeiro tomar tempo diante de Deus para saber a hora certa, o momento certo, o tempo de chegar a alguns lugares, porque há um tempo de Deus para cada coisa. Há um tempo de Deus para cada coisa. E nós precisamos entender isso para chegarmos, irmos e fazermos o que Deus nos mandou fazer. E outra coisa, eu vou encerrar também dizendo uma outra coisa muito importante. Nós precisamos amar o reino de Deus, amar as pessoas. Aqui nesse texto, você lê o texto todo depois, na sua casa, Jesus fala várias vezes, ele começa e termina dizendo: amai-vos uns aos outros. Outra vez vos digo, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amem-se. Ele está falando sobre amar, porque se eu não amar, eu não vou orar. Se eu não amar, como é que eu vou dar fruto? Se eu não amar pessoas, se eu não amar gente, se eu não me preocupar. Porque se a gente se preocupar apenas com as coisas dessa terra, nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós nessa terra. Amém, amados? Isso é algo assim, eu vou só terminar, eu queria dar um pequeno testemunho. Tem uma irmã, eu já falei isso aqui, mas que algumas pessoas não conhecem, né? Uma irmã, amiga nossa, nós crescemos juntos lá na minha terra, lá no interior de Minas Gerais. E quando os pais partiram, ela mora ainda nos Estados Unidos, né? E os irmãos dela dividiram a terra, a fazenda, e cada um pegou um bom pedaço de terra. E a pior parte da terra deram para ela. Já pensou? A parte mais, ninguém falou, isso aqui não vai dar nada, isso aqui não vai produzir nada, deram para ela. E ela não reclamou, não. Ela falou: Senhor, seja feita a vontade do Senhor. E essa irmã, eu lembro quando eu cheguei na África, uma das segundas vezes que estava lá, foi quando ela entrou em contato comigo. Desde essa época,
ela começou a abençoar a missão lá na África. Nós construímos lá alguns lugares de reunião e ela abençoou, comprando banco, comprando telha de zinco, material. Ela já deve ter comprado umas 600 Bíblias em áudio para abençoar lá na África. Ela colocou no coração assim que tudo aquilo que Deus colocou na minha mão, aquela terra ali, ela pôs o nome lá naquela terra de Paraíso das Missões. Literalmente está escrito lá, Paraíso das Missões. E aí ela começou a plantar café lá. O café que ela produz lá hoje é todo irrigado, tem câmara para todo lado, tudo automatizado. Ela está produzindo o melhor café daquela região. E aí ela comprou a terra dos irmãos e foi plantando, agora vai plantar cacau. E ela disse, eu não consigo vencer Deus, enquanto eu coloco a missão, os povos, as almas em prioridade, e eu não tenho outro objetivo na vida. Ela falou, aquele lugar é para a obra de Deus, é para abençoar a obra do Senhor. Então ela está produzindo café. Aí ela decidiu que até as frutas que produz lá naquele pedaço de terra, ela falou, eu vou dar o dízimo também de tudo aquilo que produz aqui. E como não tem como pegar aquilo e vender, ela falou para o irmão dela que cuida lá, disse, olha, vai lá, faz uma colheita de uma quantidade muito boa de frutas e tudo que produzia aí e distribui lá na comunidade, na cidade vizinha. E eles estão fazendo isso. Então, pessoas estão indo lá para ver o que acontece. E alguém disse outro dia para ela assim, olha, o seu café está dando bem assim porque é tudo irrigado. Ela falou, não é irrigação, é que isso aqui é abençoado por Deus. Se nós decidirmos ser bênção no reino de Deus, Deus vai fazer com que a bênção venha sobre nós. Os irmãos estão entendendo? Quando Deus chamou Abraão, o que o Senhor falou para Abraão? Sê tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, você vai dar fruto para abençoar as famílias da terra. Não é a família de Abraão aqui, são as famílias da terra. Vamos ficar em pé. São as famílias da terra. Amém, queridos? Eu já vou voltar a palavra ao pastor Júlio, quero só fazer uma oração com você. Para que Deus esteja nos fazendo dar frutos, irmãos. Para que Deus nos faça frutificar, que Deus esteja te enchendo nesse dia de uma capacidade sobrenatural de produzir frutos em abundância. Que Deus encontre frutos da sua vida, amém? Põe a mão no seu coração. Senhor, eu quero aqui abençoar os meus irmãos. Abençoar as famílias que estão aqui, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos e declaro sobre eles, ó Deus, a palavra do Senhor. A Tua palavra, ela nos purifica, a Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos faz dar frutos. Que nessa hora o Senhor faça frutificar a vida dos meus irmãos, que sejam cheios de fruto, que sejam encontrados frutos, ó Deus, na vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor esteja operando um grande milagre. Que a nossa vida não seja para viver para nós mesmos, Senhor, mas que seja para viver para serviço, para servir as pessoas, para amar gente, para cuidar de pessoas, para adotar crianças, para cuidar de crianças, para abençoar pessoas preciosas para Ti, Senhor. Nós oramos, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Aleluia.